Então, eu quero saudar nosso amado pastor Paulo Diniz e a nossa querida irmã Valdira. Amém. Quero saudar o amado pastor Paulo Henrique, sua esposa, nosso querido pastor Alisson, sua esposa e toda a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu estou muito emocionado de ver os irmãos. Eu sinto a presença do Senhor agora, porque é essa igreja que vai morar no céu, né? Glória a Deus. E nós vamos nos encontrar lá. Louvado seja o nome do Senhor. E estou com muita saudade dos irmãos, né? O Espírito Santo me dá agora essa palavra, não é a palavra que eu vou pregar, mas é a que o Espírito Santo está me dando agora, que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o inimigo, ele quer nos distanciar, nos separar de Cristo, mas ele não vai conseguir, sabe, irmãos? Lá em Gênesis capítulo 3, encontra-se a primeira profecia bíblica. E lá nós vemos que o Satanás já foi vencido pela ressurreição de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós precisamos aquietar o nosso coração, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, viu, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E eu quero agradecer esse convite que me foi feito. Eu e a Adriane, minha esposa, estamos muito alegres, né, de ver os amados irmãos. Essa igreja de Moreira César, viu, pastor Paulo Diniz? Mora em nosso coração, viu? Os irmãos são uma bênção na nossa vida. E eu vejo o rostinho dos irmãos assim, eu me alegro muito, sabendo que tenho certeza que os irmãos têm orado por nós, né? Precisamos de muita oração dos irmãos. E temos orado pelos irmãos também, amém? Amém. Amados irmãos, para eu não me alongar muito, eu quero deixar uma palavra para os irmãos, compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração. Está lá em Romanos, capítulo 14. Livro de Romanos, capítulo 14. Os versículos 7, 8 e 9. Que diz assim: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Uma palavra de oração. Amado eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos na beleza da tua santidade, Senhor, por esta palavra que colocastes no meu coração. Tu bem sabes que o vaso é de barro, Senhor, e que a glória é tua. Que jamais eu venha tocar na tua glória, Senhor. Que tu possas, ó grande Deus, me ungir agora e que de minha boca saia a tua palavra, que é viva e eficaz, que é transformadora, Senhor, que é consoladora, que é libertadora. Assim, eu oro alegre em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero trazer para os amados irmãos 3 reflexões que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa palavra. A primeira reflexão diz respeito ao verso 7, a segunda reflexão diz respeito ao verso 8, e a terceira reflexão ao verso 9. Se não, vejamos. O verso 7 do capítulo 14 de Romanos diz assim: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Amados irmãos,
nós somos crentes maduros, louvado seja o nome do Senhor, e nós precisamos entender que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, pode ser referência para quem quer que seja para cristãos ou para ímpios. Nós não podemos ser referência para ninguém, porque em Romanos 3:23 a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados irmãos, nós somos pecadores, muito embora nos esforçamos para não pecarmos mais. Não somos justos, e sim justificados pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Há um justo somente, Jesus, o Santo. Então, nós não podemos ser referência para ninguém. Eu digo isso porque muitas vezes a nossa vaidade nos toma, ela nos cobre o nosso coração, e nós pensamos que nós somos alguma coisa, ou que possamos ser referência para quem quer que seja. Aí perto, em Romanos 11:36, aí pertinho, Romanos 11:36, acompanhe que eu vou fazer várias citações, por favor. Romanos 11:36 diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então a glória é do Senhor eternamente. A glória não é nossa. A referência que nós temos, a pedra de esquina, é o Senhor Jesus. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso castelo forte. Louvado seja o nome do Senhor. Aí mesmo, Romanos 7:24, pertinho, Romanos 7:24, o apóstolo Paulo diz, Romanos 7:24, o apóstolo Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa palavra miserável aí está no sentido de infeliz. Assim é o cristão que sempre derrotado pelo pecado. Ou seja, o cristão que se deixa derrotar pelo pecado, ele se torna um miserável, ele se torna um infeliz. O cristão que decide não viver mais debaixo do poder do Espírito Santo, ele se torna miserável, ele se torna infeliz. Aí no livro de Romanos, voltemos para o capítulo 14, no verso 23, dando um exemplo como, por exemplo, o crente, o cristão se torna miserável, se torna infeliz. A parte B do versículo 23, lá no final diz assim: e tudo o que não é de fé é pecado. Repito, e tudo o que não é de fé é pecado. Então, já se colocamos uma dúvida no nosso coração, nós já estamos pecando, amados irmãos. Porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é do inimigo. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por isso que Paulo diz, né? Miserável homem que eu sou, quem pode me livrar da morte deste corpo? Amados irmãos, nós ainda estamos nesse corpo de pecado. Mas um dia nós aceitamos a Jesus Cristo e algo maravilhoso aconteceu na nossa vida. Sabe o que, amados irmãos? O Espírito Santo entrou em nós. Aleluia! E agora nós somos morada, templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando no verso 7 do capítulo 14 de Romanos, a palavra de Deus diz assim: porque nenhum de nós vive para si, quer dizer, nós não podemos viver olhando para nós mesmos, vivendo para nós mesmos. Esse aqui, olha, esse termo vive para si, quer dizer, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor.
e nenhum morre para si. E se morremos, ainda vivos, de que forma morremos ainda vivos, irmãos? É deixando o mundo. Nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o mundo. Nós fomos batizados. Você se lembra do seu batismo? E a palavra batismo significa sepultamento. O velho homem, amado irmão, amada irmã, está escondido na cruz do Calvário. E agora, se morremos, nós morremos é para Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós morremos e estamos mortos é para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. 1 Pedro 5,6, não precisa virar lá não, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e o Senhor a seu tempo vos exaltará. Então, sobre o verso 7, quando nós vivemos para o Senhor e não para nós mesmos, nós estamos nos humilhando. E aqueles que se humilham, Deus exalta, pois aqueles que se exaltam, Deus abate. Não foi porventura assim que o Senhor nos ensinou quando ele esteve aqui na terra? Olha o que diz Filipenses 2, a partir do verso 5 até o 9. Filipenses 2, a partir do 5 até o 9, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Olha que maravilha, irmãos. Nós temos que ter o mesmo sentimento, ou seja, a mesma atitude que Jesus teve, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação, ou seja, por força, ser igual a Deus. Mas ele aniquilou-se, ou seja, ele se quebrantou a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus, ele veio para servir. Ele mesmo disse: eu vim para servir. Servo é o que serve. A honra maior, amados irmãos, está em servir e não em ser servido. Louvado seja o nome do Senhor. E ele se fez semelhante aos homens, porque Jesus era Deus, ele tinha duas naturezas, Jesus Cristo na terra: a natureza humana e a natureza divina. Então ele tomou a forma de homem, ele fazendo-se semelhante aos homens, ele se humilhou. Ele foi achado em forma de homem, humilhou-se e foi obediente, foi mudo diante dos seus tosqueadores, até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus depois o exaltou soberanamente. Porventura o Senhor não está exaltado? Porventura o Senhor não está sentado à direita do Pai, o justo? Porque direita significa justiça. Então, amados irmãos, vamos aprender que nós em nós mesmos, nós não somos referência para quem quer que seja. Mas o Cristo que está em nós, esse sim é a referência. E ele deve ser refletido. Ele deve ser refletido, o Cristo que está em nós, no nosso coração. Ele deve ser refletido ao mundo como um espelho. Ele deve ser refletido ao mundo como um espelho. Porventura não é isso que diz 2 Coríntios 3,18? Vamos ver, 2 Coríntios 3,18, diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, amados irmãos, nós temos que refletir o quê? O que nós temos que refletir para o mundo? Ou para quem quer que seja? Não nós mesmos, mas a glória do Senhor que está em nós, através do Espírito Santo que está em nós. É isso que tem valor, porque nós em nós mesmos,
nós não temos nada de bom para dar para quem quer que seja. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um bom sequer. Então nós temos que entender que é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3,30 diz isso. É necessário que o Senhor sempre cresça, viu, amados irmãos? Porque a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? A segunda reflexão que eu quero trazer para os irmãos é sobre o verso 8 do capítulo 14 de Romanos. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós pertencemos agora, melhor dizendo, nós pertencemos a Deus. A nossa vida não é mais nossa. Você tem consciência disso? Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, os versos 19 e 20. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20 agora. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amados irmãos, quando o Espírito Santo entrou dentro de nós, ele tomou posse do nosso corpo, do nosso espírito. Ele tomou posse do nosso corpo, do nosso espírito. Quer ver só, amados irmãos? Quando Deus soprou naquele boneco, lá em Gênesis, feito do pó da terra, aquele boneco não tinha vida. E ele soprou nas narinas daquele boneco. E aquele boneco tornou-se alma vivente. Mas o que foi soprado ali nas narinas daquele homem de barro, para que ele se tornasse vida? Foi soprado o Espírito do homem, e não o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entrou dentro de nós, amados irmãos. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, somente após que nós aceitamos e confessamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E agora, dentro de nós, há dois espíritos, o do homem e o Espírito Santo. E Romanos 8,16 nos ensina algo importantíssimo. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vou repetir. O mesmo Espírito. Que Espírito que é esse? O Espírito Santo. Testifica com o nosso Espírito. Que Espírito que é esse? O Espírito do homem. Que somos filhos de Deus. Deixa eu interpretar para os irmãos que vêm a ser isso. O Espírito Santo está dentro de nós em abundância. E ele diz para o Espírito do homem que está dentro de nós ainda: irmãos, por que o Espírito do homem ainda está dentro de nós? Porque nós ainda estamos em carne e osso. Nós não subimos para o céu ainda. O nosso corpo não foi transformado, não foi glorificado ainda. Então, o Espírito do homem está dentro de nós. Aquele Espírito que Deus soprou nas narinas do homem, através de Adão. E agora o Espírito Santo diz assim para o Espírito do homem: Ei! Eu testifico que tu és filho de Deus, aleluia. Então, dentro de nós, amados irmãos, há que se ter abundância do Espírito Santo. Há que se ter riqueza do Espírito Santo. Ou seja, há que se ter abundância, a quantidade, o amor através do Espírito Santo tem que ser maior do que o espírito do homem.
aí sim nós haveremos de ter força para dominarmos o nosso coração, nós haveremos de ter força para subjugarmos o pecado diante de nós, ou seja, para dominarmos o pecado, para dominarmos a nossa carne, para dominarmos e não aceitarmos quaisquer tentações que vierem do Satanás. Então agora o Espírito Santo que está dentro de nós testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora vivemos para o Senhor. E morremos através do batismo para o Senhor. Porque agora nós não somos mais do mundo. Nós não pertencemos mais ao mundo. Logo, amados irmãos, nós devemos procurar fazer tudo aquilo que agrada o Senhor. Porque o verso 8 do capítulo 14 de Romanos, o verso 8, ele diz exatamente isso. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ora, se somos do Senhor, agora nós temos que fazer tudo que agrada ao Senhor e não ao nosso coração. Amados irmãos, muitas vezes nós nos chateamos porque não recebemos essa ou aquela bênção, ou a recebemos da forma que nós nunca pensamos. Mas a palavra de Deus diz que os planos do Senhor não são frustrados. Ele faz o que lhe apraz da maneira que ele quiser fazer e no tempo que ele quiser fazer. O nosso tempo é o Cronos, o de Deus é o Kairós. Deus, ele tem um dia por 1000 anos e 1000 anos por um dia. Deus, ele sai de eternidade e vai até a outra ponta, a outra eternidade. Porque o salmista diz que o Senhor é de eternidade a eternidade, Deus. Deus nos formou do ventre da nossa mãe. O profeta diz que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são de paz. O Espírito Santo intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, ou seja, gemidos que não podem ser entendidos, ser expressos, porque muitas vezes nós não sabemos nem o que pedir para Deus. Mas o Senhor, que foi ferido de dores, ele entende as nossas feridas, ele entende o nosso sofrimento, ele entende a nossa angústia. O Espírito Santo é uma pessoa. Se nós choramos, ele chora conosco. Se nós nos alegramos, ele se alegra conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse Deus maravilhoso, porque o Espírito Santo também é Deus, que o Senhor, quando subiu aos céus, ele enviou para nós. Nós temos um Consolador, amados irmãos. E nós temos que fazer tudo agora que agrada ao Senhor. O Salmo 147, 11, nos dá um exemplo de agradar ao Senhor. Salmo 147, verso 11, diz assim: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Como haveremos de agradar a Deus se não o temermos? O salmista diz no Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor do Senhor aqui não é ter medo de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo. O temor aqui é respeito. O temor aqui é reverência. O temor aqui é reconhecimento de que Ele é o único que pode aquietar o nosso coração e nos dar a vida eterna. Então o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Amado irmão, você tem esperado na misericórdia do Senhor? Você sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Você sabe que as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã de domingo para você, para a tua vida, para a tua família? A palavra misericórdia quer dizer miseris, compaixão, cordis, coração. É ter compaixão do nosso coração. O Senhor tem compaixão do nosso coração, irmãos. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe das nossas angústias. Ele sabe das nossas expectativas. Ele conhece os nossos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 51, 17. O derramar de Davi, quando ele pecou. Salmo 51, 17. Outro exemplo de que Deus quer para que nós o agrademos.
Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amados irmãos, os irmãos sabem que rebeldia é pecado de feitiçaria? Os irmãos sabem e conhecem que o rebelde é abominável diante do Senhor? Nós temos vários exemplos de rebeldia na Bíblia, né? Nabucodonosor foi um deles. E precisou sentir o orvalho e reconhecer que Deus era Deus na vida dele. O que Deus gosta, amados irmãos, é um coração contrito, ou seja, um coração arrependido. O que Deus quer de nós? Que nós nos arrependamos, irmãos, dos nossos pecados. Que nós nos quebrantemos, que nós nos humilhemos diante do Senhor. Porque são a esses os verdadeiros adoradores que o Senhor procura na face da terra. Então, o primeiro exemplo que eu dei, fé. Temer a Deus é ter fé. O segundo exemplo, arrependimento. E o terceiro exemplo, para agradar a Deus. Tem vários outros na Bíblia, mas o terceiro exemplo, fazer o bem, né? Hebreus 13, 16. Vamos fazer o bem, irmãos. Não nos cansemos de fazer o bem. Hebreus 13, 16. Hebreus 13, 16. Diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O que é beneficência, irmãos? É fazer o bem. O que é comunicação? É comunhão. É o que nós estamos fazendo agora. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. A citação está aqui, Hebreus 13, verso 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira e última reflexão que eu quero trazer para os irmãos é referente ao verso 9 do capítulo 14 de Romanos. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. A terceira reflexão que eu trago, irmãos, é que o desejo de Cristo é ser o nosso Senhor. Amado irmão, amada irmã, o Senhor Jesus, Ele é Senhor na tua vida? Mesmo? Ele é teu guia? Ele é teu pastor? Por que o desejo de Cristo é ser o nosso Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele quer ser o nosso pastor. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que não te falte nada. O Senhor quer que você viva e viva em abundância. O Senhor quer que você coma o melhor desta terra. O Senhor quer ter comunhão contigo. É por isso que precisamos, como cristãos, ter a responsabilidade de termos uma devocional com Deus. Ou seja, falar com o Senhor dia a dia. Provérbios 8:17 diz assim: eu amo os que me amam, e aqueles que me procuram de madrugada me alcançarão, ou me acharão. Nós temos que buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, ainda mais agora nessa pandemia. Não temos medo de pandemia, irmãos, porque se morrermos de Covid-19, nós iremos para o céu. O Senhor já venceu a morte, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor diz para nós: não temas, eis que eu sou contigo. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é que peleja nossas pelejas, irmãos. É Ele que peleja as nossas lutas. Nós temos que guardar o nosso coração no Senhor. Sabe por quê que o Senhor Jesus, Ele quer ser o nosso Senhor?
Uma razão aqui que eu dei é porque ele quer ser o nosso pastor. A segunda razão é porque ele quer ser o nosso libertador. Romanos 6, 22. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amados irmãos, nós estávamos cativos no pecado e o Senhor nos libertou. Foi que nem o povo hebreu no Egito, né? Viu, amados irmãos? Porque a palavra Páscoa, em hebraico, Pessá, com H no final, quer dizer passagem. O povo hebreu passou do Egito para a libertação, para outra terra, para uma promessa maravilhosa de encontrar Canaã, de conhecer Canaã. Nós estamos em busca da Canaã celestial, irmãos. Nós somos peregrinos na terra, diz o salmista. Nós não temos aonde inclinar a cabeça, irmãos. Jesus não teve, nós também não temos. Nada aqui vai consolar o nosso coração. Dinheiro, carro, riquezas, joias, viagens, nada que consola o nosso coração. Porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que nunca subiu no coração do homem, é isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos e haveremos de fazer sempre menção do nome do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Somos libertos e fomos libertos do pecado. O desejo de Cristo é ser o nosso Senhor, porque ele também quer ser o nosso remidor. Mateus 26, 28, eu já estou acabando. Mateus 26, 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Remir, irmãos, é adquirir de novo. O Senhor nos adquiriu de novo. Nós estamos subjugados diante do Satanás, mas o Senhor, através de Cristo, através do sangue dele vertido na cruz do Calvário, nos perdoou, nos tirou do cativeiro, nos remiu. Assim como disse Davi no segundo livro de Samuel 4, 9, a parte B, ele diz assim: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia. E essa expressão, vive o Senhor, indica que Davi estava sob proteção de Deus. Então eu quero dizer para os irmãos, eu quero profetizar agora na vida de cada um dos irmãos. Assim vive o Senhor na vida dos irmãos. Eu quero dizer que os irmãos estão debaixo da proteção de Deus. Eu quero dizer que nenhuma enfermidade, nenhuma pandemia, nenhuma peste perniciosa alcançará a tenda dos irmãos, porque o Senhor controla todas as coisas. Viu, amados irmãos? O Senhor coloca agora, eu profetizo na vida e na casa de cada um dos que estão ouvindo, o Senhor coloca agora um anjo com uma espada de fogo na casa de cada um, porque as vossas casas, elas estão manchadas nos umbrais das portas com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Nenhuma peste vai chegar na tua casa, meu irmão. Nenhuma peste vai chegar na tua casa, minha irmã, em nome de Jesus. E por fim, irmãos, o desejo de Cristo é ser o nosso Senhor, porque ele quer ser, e verdadeiramente ele é, o nosso Salvador. Aleluia! Viu? Assim como Maria disse no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu quero terminar com essa citação. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 47. Maria disse, a mãe de Jesus, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Amados irmãos, se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Cristo.
porque agora o Senhor nosso Deus, assim diz o Senhor, Ele é o Senhor dos vivos e o Senhor dos mortos. Amém? Que Deus os abençoe, fique com essa palavra em nome de Jesus, que Deus possa ter falado com você, amado irmão, amada irmã, e eu estou muito alegre com o que Deus falou comigo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, bispo. Eu agradeço que o senhor tenha participado conosco, uma bênção. Nós vamos fazer uma oração agora, e depois eu vou pedir para o bispo dar a bênção para a igreja. Amém. O pastor Alisson, ele está aí, né? Pastor Alisson, podia fazer oração para a gente poder encerrar? Amém, amém. Eu saldo o bispo, os pastores e a toda a amada igreja com o Pai do Senhor. Amém? Amém. Amém, vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Deus, essas palavras que tu falaste conosco, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pois sabemos, Senhor, que tu és o nosso Deus, Senhor amado, o único Deus verdadeiro, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a teu nome. Senhor, eu te peço, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado, a tua proteção, Senhor amado, a tua bênção, Senhor amado, o teu Santo Espírito, Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos, Pai, para que possamos, Senhor amado, cada dia ir vencendo, Senhor, as dificuldades, vencendo, Senhor amado, as lutas, as tribulações, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, possamos estar, Senhor amado, na tua presença, Deus, possamos estar, ó Pai, prontos, Senhor, para fazer a tua obra e ouvir, Senhor amado, o que tu tens a nos dizer, Senhor. Guia-nos, Senhor amado, como pastor, Senhor, guia suas ovelhas, Senhor, assim nós te pedimos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, nos dá, Senhor amado, a tua bênção e a tua paz, que nós te pedimos, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com a igreja, agora e por todo sempre. Amém e amém. Amém, bispo.